Muito bem, galera, tudo bom? Mais uma aula aí de marketing, hoje aí em marketing digital. Eu sou o professor Dagoberto Machado Cascardo e hoje a gente vai estar dando início à aula 7 de marketing digital, tá ok? E aí, galera, o que que a gente vai ver hoje, galera? Bora lá. Basicamente, hoje a gente vai revisar aí os temas aí já abordados aqui nas aulas anteriores. Estratégia de marketing e conteúdo, de conteúdo, e basicamente e copyright de produção, de conteúdo persuasivo, pensando ali naquelas frases que a gente comentou nas aulas, a gente vai rever todas essas técnicas de texto, de construção, de como manter ali uma produção textual dentro de um conteúdo persuasivo, tá? A gente vai estar dando bastante ênfase a isso, porque basicamente é o nosso conteúdo aí revisado para nossas práticas do marketing, beleza? Objetivos da nossa aula de hoje revisar os conceitos fundamentais do marketing de conteúdo e copyright, identificar as estratégias eficazes para atrair, engajar e converter o público-alvo e basicamente praticar aí um pouquinho desses gatilhos mentais aí e técnicas de escrita persuasiva. Basicamente a gente tem que pensar sobre, né? E dando início à nossa aula, queria abrir aí com essa perguntinha que a gente está sempre fazendo. Então, realmente, o que que é marketing de conteúdo, né? Então, basicamente, marketing de conteúdo é uma estratégia de criar e distribuir conteúdos relevantes para atrair, engajar e fidelizar um público, tá? Então, quando a gente está falando de marketing de conteúdo, a gente está falando basicamente de uma estratégia, né? De distribuição, tá? E e ao invés de basicamente através de vendas diretas, a gente basicamente entrega e agrega um valor à marca ou produto ou serviço aí gerando uma autoridade para a marca, para a empresa. Então, basicamente, marketing de conteúdo ele está mais focado em desenvolver uma estratégia para gerar aí um valor à marca do que provavelmente vender, tá ok? A gente não está pensando automaticamente em vender, a gente está tentando gerar um valor que agregue e gere uma autoridade para a marca, tá ok? Então, voltamos lá, galera. Funil de conteúdo, basicamente que a gente vai pensar em topo, meio e fundo, aquele funilzinho mesmo da venda. E a gente vai pensar em cada etapa do funil, pensando que cada uma delas exige um tipo de conteúdo, exige um tipo de valor que a gente vai agregando a cada etapa construída ali. Então isso aí basicamente vai ser pensado em cada processo. No topo a gente basicamente atraímos com nossa curiosidade o nosso cliente. No meio, a gente vai educar o nosso cliente, quer dizer, ensinar, demonstrar. Quando a gente está falando de educação, a gente está falando de tirar dúvidas, explanar sobre o nosso conteúdo, sobre nossa marca, sobre o nosso serviço ou o serviço que essa marca está oferecendo, tá bom? E lá no fundo a gente vai tentar aí convencer o cliente a tomar uma ação aí, usando aí basicamente aí o Call to Action, né? Que é basicamente o CTA ali, que é chamar a atenção para o nosso cliente para ele tomar uma decisão de compra ou de fidelização ali do nosso, é, do nosso produto de marketing, né? Da nossa publicidade, tá ok? E basicamente vamos falar um pouquinho sobre plataformas e formatos mais usados aí para se fazer isto, tá? Para se fazer uma campanha bem elaborada. Então, basicamente a gente vai usar, né, como a gente já falou aqui, blogs, Instagrams, YouTube, né? Cada um deles vai demandar aí uma estratégia diferente. O e-mail marketing, né? Basicamente, que nem eu falei aqui, que é bem estratégico, muito usado hoje. Infográficos é para você gerar uma autoridade para aquele produto, mostrando aí a qualidade dele, o alcance, enfim, a dinâmica dele dentro dos processos comerciais. Podcasts, explicando, né, são muito comuns hoje podcasts falando sobre produtos, serviços, sobre imagens de pessoas, né? Então essas plataformas estão sendo muito usadas aí no marketing, tá? E cada formato deve ser escolhido com base na persona e nos objetivos da marca, tá ok? Né? Então isso não é uma aleatório. Eu vou usar o e-mail. Não, a gente vai buscar perceber essa
esse objetivo da marca e assim, por assim dizer, fazer a nossa escolha de qual plataforma ou formatos a gente vai usar para agregar e divulgar a nossa campanha de marketing, tá ok? Planejamento com calendário editorial. Eu falei bastante isso aqui, eu percebi que algumas pessoas ainda têm dúvida. Então, basicamente aqui, o calendário editorial, ele vai nos ajudar aí a ter mais consistência e relevância nas nossas campanhas de marketing, tá? Hoje, todo trabalho, em quase todas as segmentações, a gente vai precisar de um calendário, de um cronograma para entrega, para recebimento, para ajuste, para revisão, né? Para que a gente possa realmente fazer um trabalho mais adequado. Então ali a gente vai, nesse calendário, a gente vai definir basicamente temas, datas, formatos, responsabilidades das pessoas, né, da equipe, basicamente e esses formatos, basicamente, eles também vão nos ajudar, basicamente também na produção de conteúdo, tá? Porque basicamente de uma ideia, de um insight, a gente pode produzir outro, e se a gente não tem um calendário, a gente pode perder esses insights, essas ideias, essas produções que a gente faz ali quando a gente está construindo uma campanha pautada nesse planejamento de calendário editorial, tá bom? Continuando lá, galera. O que é o copyright, galera? Então, assim, por que eu já pulei de uma coisa para outra? Porque o copyright basicamente é uma escrita estratégica que visa gerar uma ação no cliente, tá? Então, quando a gente tem um calendário bem estruturado, a gente vai entender que lá no final a gente vai ter que ter uma escrita estratégica e um tempo para escrever essa escrita, a fim de realmente ter uma ação gerada por essa escrita com mais eficácia. Tá? Então ela aparece, basicamente a gente vai perceber que o copyright ele vai aparecer em anúncios, como os e-mails marketing, né? Sites, posts, né? Ou em qualquer lugar onde o objetivo é, aqui, persuadir e converter o cliente, quer dizer, fazer com que ele tome uma ação para realmente o negócio acontecer dentro da proposta de marketing que você ofereceu. Então, o copyright, basicamente, ele é uma escrita estratégica que vai te chamar ou chamar o cliente para uma ação, tá ok? Diferença entre conteúdo e a copyright. Qual que é a diferença? O conteúdo, basicamente, como eu falei, ele é mais educativo, ele está explicando mais, ele está basicamente instruindo. Enquanto já na copyright é uma coisa mais direta, né? Ela está tentando persuadir mesmo, convencer ou fazer com que o cliente tome uma ação, uma medida, uma decisão ali, para realmente com que o negócio aconteça, tá? Então, basicamente, essa é a diferença. Então, o ideal, é claro, é a gente usar os dois, basicamente entregando valor à marca, né? Então, a marca ela tem um valor, a gente agrega, explica por que essa marca ela é importante, qual que é o benefício dessa marca, né? E aí, basicamente, a partir disso, aí eu incentivo o meu cliente a tomar uma ação, e aí usando aí um texto mais persuasivo dentro de copyright, tá bom? Então, essa é a diferença, tá? Entre os dois e como que eles se agregam numa campanha de marketing. Gatilhos mentais no marketing, galera. Vamos retomar um pouquinho isso aqui, para a gente ficar bem claro essa ideia. Então, o que basicamente a gente vai compreender aqui? A gente vai compreender que gatilhos como, eu falei aqui, escassez, autoridade, reciprocidade e urgência são usados para basicamente provocar emoções e reações dos nossos clientes. Então, esses gatilhos são estratégias de texto que a gente vai colocando para que ativar aí uma ação, ou uma ideia, ou uma reflexão do nosso cliente com relação à nossa marca e ao nosso serviço que a gente está ofertando para as pessoas, para o nosso público-alvo, tá ok? E basicamente isso vai funcionar melhor quando a gente usa uma consciência mais ética e uma coisa mais natural, sem ficar forçando muito, sem usar aqueles costumeiros exageros das campanhas de marketing, até para não desfocar e desagregar e fazer uma campanha que pode surgir um efeito contrário, de vez de agregar valor, pode desqualificar aí a tua marca e tua campanha publicitária, tá bom? A estrutura do AIDA, né, o AIDA ali, para textos persuasivos, né? Lembrando que o AIDA significa atenção, interesse, desejo e ação, tá ok? O que a gente vai classificar ou como é que a gente vai usar isso? Basicamente o AIDA, né? Basicamente uma técnica que a gente usa, né, para classificar aí
um texto da copyright, e isso vai nos ajudar basicamente a guiar o leitor até dos primeiros cliques ali, das primeiras visualizações dele no seu anúncio, até a fidelização dele da compra, do pós-venda, enfim. Você vai gerar ali, basicamente, chamar a atenção do seu cliente, promover o interesse dele mais a fundo sobre aquele produto ou serviço, vai criar nele um desejo, quer dizer, uma necessidade de ter aquele produto, e aí, chegando ao final, aí, fazendo com que ele parta para uma ação e realmente fidelize uma compra ali desse produto que você ofertou para ele. Então, esse é basicamente um sistema estratégico. Então, por isso que é uma técnica muito clássica usada no copyright. Beleza? Continuando lá, galera. Títulos que vendem, né? Então, basicamente, a gente sabe que um bom título deve chamar a atenção de imediato. Quando a gente olha e fala, nossa, né? Igual um filme, quando a gente olha a capa, fala, meu, preciso assistir esse filme. Um filme bom a gente percebe, às vezes até pela capa, né? Pelo título. E quando a gente está falando do título, né? Aquela apresentação inicial. Então, basicamente, galera, a gente usa aí números, dados, né? Perguntas, promessas claras e palavras fortes. Então, quando a gente está usando um título bom, né? Quando a gente está falando de um texto, então é basicamente isso. É como se estivesse escolhendo um nome para um filme. Então, se a gente está usando dados realmente chamativos, a gente vai conseguir realmente alcançar melhor o nosso cliente com títulos que convertem mesmo, tá? Que realmente atraem o nosso cliente e façam com que a nossa campanha de marketing se torne mais efetiva, tá ok? E a gente sabe que a gente tem alguns erros aqui, né? Um exemplo aqui de textos que a gente usa para introduzir essa ideia de títulos que convertem, né? Eu usei na última aula, inclusive, um banner falando, olha, 5 erros que você comete sem saber, 5 coisas que você faz errado no Instagram. Esses títulos assim chamam a atenção do nosso cliente, né, em textos, assim como um filme. Então, quando a gente usa frases de efeitos para construir um bom título, a gente realmente vai chamar melhor a nossa atenção do nosso cliente, para nossa campanha, tá ok? E aí a gente vai para o CTA. Eu botei um hashtag ali porque eu vi que é uma coisa que a gente tem que priorizar mesmo e desenvolver isso dentro dos nossos aspectos, porque às vezes a pessoa faz um bom título, desenvolve bem ali o marketing de conteúdo, agrega o valor, só que ele não consegue chegar no final, que é o CTA, que é o Call to Action, que é basicamente chamar a atenção para um comando final, para uma ação, né? Um exemplo que eu coloquei aqui, clique aqui, saiba mais, compre agora. Então são frases aí de efeito que a gente usa no final das nossas campanhas realmente para fidelizar, para concretizar a nossa campanha, tá ok? Então basicamente isso tem que ser construído dentro de um conceito mais direto, visível e estar relacionado exatamente com o conteúdo anterior, do que você já está construindo ali, tanto no título, quanto no desenvolvimento de conteúdo, quanto ali agora no final, chamando a atenção para o seu cliente aquele primeiro texto que você construiu, tá ok? Então bora lá. Conteúdo basicamente com o storytelling, tá? A gente usa muito isso, né? A gente vai falar muito disso, usar muito isso nas campanhas de marketing. Por quê, galera? Porque a gente sabe que histórias bem contadas criam empatia. Uma narrativa com início, basicamente desafiando aí uma superação, a gente conecta emocionalmente o leitor e aumenta aí o nosso engajamento das campanhas publicitárias, tá? Então, quando você conta uma história, a gente envolve o nosso cliente, a gente sabe que isso é muito importante. E como é que eu faço isso pensando nos dois? Então, marketing de conteúdo é basicamente agregar valor. Então, quando eu estou contando uma história, eu vou pensar em uma história que agregue valor, que inicie aí uma ideia de superar um desafio, de conectar uma superação emocional, de um contexto realmente que engaje mesmo o nosso cliente àquele produto, tá ok? Então, basicamente, assim que a gente faz o marketing de conteúdo com storytelling, tá? Continuando, galera, erros comuns aí para se evitar aí, tá?
A gente sabe que exagerar em promessas, esquecer da persona, tá? Esquecer de para quem que é aquele produto, né? De construir a sua persona antes de criar a sua campanha de marketing. Então, persona é a primeira coisa que a gente vai construir. Para quem que é esse produto? Ah, essa pessoa é para um produto, é feito para um estudante, basicamente que está indo para o ensino médio, ele precisa de uma bolsa, onde ele vai levar mais materiais. Então, eu tenho que, basicamente, eu pensar no meu público-alvo, mais especificamente numa persona que eu vou criar para criar um público mais específico, um nicho mais específico ainda. Então, se eu deixo fazer isso, já é um erro muito comum que eu vejo nas campanhas de marketing. Outra coisa, não revisar os textos, tá? Não, já escrever e já lançar. Inclusive, galera, isso é um erro comum do ser humano. Então, assim, sempre revise os seus textos. E outra coisa que a gente vai ver também mais para frente, quando a gente estiver dominando isso, abusar dos gatilhos. São erros comuns. O que é abusar dos gatilhos, galera? Ficar forçando ali o gatilho. Não, faça agora, tá? Tem que ter um senso de quando jogar, criar aquele start, já voltar para uma colocação explicativa e assim a gente chega num CTA chamando ele a atenção de uma maneira mais natural, mais tranquila e mais convincente, realmente atraindo o nosso cliente para a nossa marca, para o nosso produto. Tá ok? E então, basicamente, o nosso ponto aqui é escrever com clareza, foco, né, objetividade e respeito, obviamente, ao leitor, a quem vai receber essa mensagem. Isso são dicas essenciais para a gente construir um bom texto, tá? Beleza, galera? Então, basicamente, galera, essa foi a aula de hoje, né? O que a gente viu nessa aula? O que aprendemos hoje, galera? Então, basicamente, a gente, nessa aula, revisamos as estratégias essenciais do marketing de conteúdo e do copyright. Vimos como, basicamente, planejar e criar e distribuir conteúdos que informam, envolvem e convertem nossos clientes. Vimos aqui e entendemos a importância de conhecer nosso público, como eu falei ali, da persona, e utilizar técnicas de persuasão para evitar erros comuns. Então, a prática constante, logicamente, aliada aí a um bom planejamento, é o que vai transformar as nossas ideias aqui em bons resultados. Então, agora é só a gente aplicar aí nas nossas redes. Acostumem, quando você for postar aí no seu Instagram, nos seus blogs, no seu Facebook, ou mandar e-mail para alguém, usar essas intenções e basicamente com bastante criatividade. Tá bom, galera? Então, a gente se vê na próxima aula. Muito obrigado por terem assistido aí a nossa aula e abraço. Até a próxima.